Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 15.1, exercício número 1. Vamos ao enunciado. Letra A. Estime o volume do sólido que está abaixo da superfície Z igual x vezes y e acima do retângulo R igual o conjunto dos pares ordenados x e y, tal que 0 menor ou igual a x, x menor ou igual a 6, 0 menor ou igual a y, y menor ou igual a 4. Utilize a soma de Riemann com m igual a 3, n igual a 2 e tome como ponto de amostragem o canto superior direito de cada subretângulo. Letra B. Use a regra do ponto médio para estimar o volume do sólido da parte A. Bom, começando aí a nossa resolução pela parte A, onde queremos achar o volume de um sólido, utilizando a soma de Riemann, e temos aqui a superfície que está limitando o sólido, é uma função aí, né? Z igual x e y, né? Ou seja, o z é uma função de x e y. Então, temos aí que o volume pela soma de Riemann vai ser o somatório de I variando de 1 até M, o somatório de J igual a 1, variando até N, aí de uma função de um ponto amostral x e j asterisco com y e j asterisco, ou seja, uma função de x e y que multiplica um diferencial de área, tá? Esse é aí os termos que definem o volume aproximadamente, né, pela soma de Riemann. Bom, temos aqui, né, no dA, delta A, né, delta A, nesse caso, como é função de x e y, esse delta A vai ser um delta x vezes um delta y. Quem que é o delta x? O delta x é a variação de um extremo aí final menos o extremo inicial, b menos a, dividido aí pelos subintervalos m. Tá? Que nesse caso, se a gente calcular b menos a, o limite superior de x é 6, aí menos o a, limite inferior de x é 0, dividido por m, que ele pede aí que faça como 3, ou seja, 6 dividido por 3 igual a 2. E temos aí um delta y como sendo a extremidade superior, né, que seria, vamos colocar aqui, d menos c, sobre n. Então, seria o 4, aí menos o c, que seria 0, dividido pelo n, que ele deu aí como sendo 2. Então, a gente pode dizer aí que o delta A, tá, vai ser 2 vezes 2, ou seja, a gente tem um delta A igual a 4. Agora, a gente precisa, então, para resolver aí, né, calcular o volume, a gente precisa das funções devido aos pontos amostrais, tá? Isso aqui é o ponto amostral. Ponto de amostragem, tá? Esse é o ponto de amostragem, que nesse caso ele está pedindo aqui, ó, que seja o canto superior direito de cada subretângulo. Então, como eu tenho, vou colocar aqui, ó, canto superior direito, a gente tem que o f de x e j asterisco y e j asterisco vai ser igual à função do xi, tá? E
do YI, que é o limite, o YJ, tá? Que é o limite aí do superior canto direito, que eu vou mostrar para vocês, identificando, agora que a gente vai fazer um esboço aí da nossa região R. Então, representando aí o eixo Y, o eixo X. No eixo X varia até 6. Então, vou marcar aqui, ó. 2, o 2, o 4 e o 6, tá? E aqui varia até o 4, de 2 em 2, né? Vou marcar aqui. Aqui é o 2, aqui é o 4, aqui é o 6. Aqui é o 2, aqui é o 4. Então, essa é a região R. Vamos traçar aqui as retas. Então, a gente vai ter aqui uma reta aqui, fechar aqui, uma em 4, aqui, fechando em 0 e fechando aqui em 0, tá? Então a gente tem aqui é o 0, né, que é o eixo Y, aqui é o eixo X, tá? Então a gente tem aí variando aqui é o delta X, aqui é o delta Y, que vai de 2 em 2, né, que são 3, né, M igual a 3 para o X, N igual a 2 para o Y. Agora a questão do XI, né, se a gente pegar, considerar esse primeiro termo aqui, ó, o 2, como sendo o XI, esse termo anterior é o XI menos 1, tá? A mesma consideração aqui para o Y. Se a gente considera aqui esse YJ, esse é o YJ menos 1, tá? Então, essa região aqui, ó, como é o RIJ, tá? Ou seja, quando eu falo ponto amostral, IJ, asterisco XJ, pode ser qualquer ponto dentro desse retângulo, por isso que vem o IJ aqui. Como ele quer o canto superior direito, então a gente vai pegar esse ponto aqui, é o primeiro ponto. Aí a gente vai pegar esse ponto, ó, superior direito, superior direito, superior direito, superior direito e superior direito. Então, esse ponto aqui está exatamente no retângulo IJ, só que ele está na posição XI. E aqui, esse ponto está na coordenada exatamente em cima da coordenada J aí, que é o primeiro ponto ali, tá? Então, a gente começa pelo XIJ. Se fosse no canto inferior esquerdo aqui, a gente colocaria que a função de x seria I menos 1. Se fosse YJ, seria ali o J menos 1. Em qualquer outro ponto aqui dentro, seria referenciado aí por IJ e J, tá? Pode ser em qualquer posição aqui, depende da condição fornecida no exercício. Então, aqui, ó, seria que ponto? Esse x, esse aqui seria o 0, esse aqui seria o x1, né? Esse aqui, ó, o ponto x1, tá? Com y1. Esse aqui com x2, o y, x2, y1. E esse ponto, o x3 e o y continua sendo 1. Esse ponto, o x1, só que agora é o y2. Esse ponto é o x2 e o y2. E esse ponto
é o x3 e o y2. Então, para poder calcular o volume, a gente vai ter, né, que o volume pode ser reescrito da seguinte maneira. Como é o somatório das duas condições vezes do ΔA, e esse ΔA a gente viu que é constante, que é igual a 4, a gente pode escrever assim, o ΔA fora do somatório, né? Aí a gente tem que vai ser o somatório de F, começando do 1, né? Variando do 1 até lá, variando do 1 até o 3, variando do 1 até o 2. A gente vai ter o F de x1 com y1, mais o F de x2 e o y1, mais o F de x3, y1, aí, mais o F de x1, y2, mais o F aí de x2, y2, mais o F de x3, y2. Então, esse vai ser o somatório ali, né? A gente já viu que são 6 pontos, já identificamos aqui. Agora a gente troca pelos valores, ó. Vai ser o quê? Então, ΔA vai ser vezes o somatório. Função. Quem é x1, y1? É 2 e 2. Então, é o F de 2 e 2. Mais, quem é o x2, y1? O x2 é 4. Então, é o F de 4. E o y continua sendo 2. Quem é o x3? É 6. Então, é o F de 6 e o y2. Aí, mais o x1 é o 2, o y2 é o 4. Aí, mais função, o x2 é 4 e o y2 é 4. O x3 é 6 e o y2 é 4. Então, a gente precisa calcular a função de cada termo desse daí. Então, a gente tem, calculando, quem é o F de 2, 2. Lembrando que a função de x, ou seja, a superfície que está acima do retângulo, é x vezes y. Então, vai ser 2 vezes 2, ou seja, 4. Aí, quem é o F de 4, 2? A gente tem aí que vai ser 4 vezes 2, ou seja, 8. Quem vai ser o F de 6 e 2? Vai ser 6 vezes 2, ou seja, 12. Quem é o F de 2 e 4? Vai ser 2 vezes 4, ou seja, 8. Quem é o F de 4 e 4? Vai ser 4 vezes 4, que dá 16. Quem é o F de 6 e 4? O F de 6 e 4 vai ser 6 vezes 4, 24. Então, a gente vai poder aí dizer que o volume é igual o ΔA, a gente achou aí que é 4, que vai multiplicar a primeira função, deu 4, mais a segunda, 8, terceira, mais 12, aí quarta mais 8, mais 16, mais 24. Então, a gente vai ter aí volume igual a 4 vezes, aqui 4, 8, 12, com 12, 24, aí com 8, 32, com 16, 48, com 24, 72. Então, 4 vezes 72, a gente tem aí um volume de 288 unidades, tá? Então, esse é o volume, né, aproximado do sólido com essa superfície aí, que está abaixo dessa superfície, acima desse retângulo, aproximadamente aí um ponto de amostragem no canto superior aí direito, tá bom? Isso foi o que a gente teve na letra A.
Agora vamos aí para a letra B, tá? Vou pegar aqui, vamos apagar esse lado a gente pode deixar, tá? Vamos aqui, na letra B, ele quer usar a regra do ponto médio, tá? O que significa usar a regra do ponto médio? É usar a regra de Hammond, só que o ponto de amostragem, tá? É o ponto médio. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem que o F de x e j, aí, asterisco, e o y e j, asterisco, ele vai ser o F de xi barra yj barra, tá? O que significa cada um aí desses termos? O xi barra é o ponto médio aí, tá? Do intervalo, vou colocar aqui, ponto médio do intervalo que é formado por xi menos 1 e xi. E o yj barra é o ponto médio formado pelo yj menos 1 e o yj, tá? Como que eu acho o ponto médio? Pego os dois, soma eles e divide por 2, né? Que pelo ponto aqui, olhando para o gráfico, a gente consegue identificar melhor quem vão ser esses xi barra aí, tá? Então, se a gente pega aqui, ó, o xi de 0 e 2, soma aí o 0 e o 2, a gente divide por 2, a gente tem que vai ser 1. Aí aqui o próximo, 2 e 4, dá 6, divide por 2, a gente sabe que vai ser o 3. 4 e 6, divide por 2, né, 10, fica o 5. Aqui o 0 e o 2, a gente tem aí, que vai dividir por 2, vai dar 1. 4 e 2 dá 6, divide por 2, fica 3. Ó. Então, agora a gente tem aqui o primeiro ponto, aí o segundo ponto, o terceiro ponto, aqui o quarto ponto, o quinto ponto e o sexto ponto. Então, podemos escrever o volume como sendo volume igual. O ΔA é constante, né? É igual para todos, fica ΔA vezes o somatório das funções, que vai ser quem? Função, começa no xi, então é x1. x1 barra, aí y1 barra, tá? Aí muda o x, vai para o x2, então vai ter o x, o f de x2 barra, o y1 barra permanece, que é esse aqui. Depois vai para função de x3 barra, o y1 barra permanece, que é esse ponto. Agora os de cima, função, aí volta no x1, agora y2 barra, mais função, aí do x2, y2 barra, mais função, o x3, y2 barra, que é esse último ponto aqui de cima. Trocando para os valores, a gente vai ter que o volume é um ΔA, aí que multiplica a função, o x1 barra, a gente viu aqui que vai ser 1, e o y1 é 1, y barra, mais o x2 vai ser 3, o y barra continua sendo 1, o x3 vai ser o 5, então é o f aí de 5 e 1. Aí vamos ter mais o x1 barra, a gente viu que é 1. O y2 barra, a gente viu aqui que é 3. Aí mais o x2 é 3. O y aí 2 barra é 3. O x3 é 5. E y2 barra é 3. Aí a gente precisa então calcular a função de cada
ponto aí de amostragem, que é o ponto médio. Então, f de 1 em 1, lembrando que a função é x vezes y. Então, 1 vezes 1, aí função de 3 em 1, vai ser 3 vezes 1, opa, aqui dá 1, aqui 3. Função de 5 em 1, vai ser 5 vezes 1, 5. Função de 1 e 3, 1 vezes 3, 3. Função de 3 e 3, 3 vezes 3, 9. Função de 5 e 3, 5 vezes 3, 15. Então, vamos poder escrever o volume como sendo ΔA, que é 4, vezes a primeira função, 1, segunda, 3, terceira, 5, quartas, 3, a quinta, 9, mais a última, 15. Então, a gente tem aí 15 com 9, 24, com 3, 27, com 5, 32, com 3, 35, com 36, 36 vezes 4, dá 144, tá? Unidade de volume, esse é o volume considerando a regra do ponto médio. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!